Adaptações escolares para alunos com síndrome de Down. Olá! Você já parou para pensar em como uma criança nova afeta a dinâmica da sala de aula? Você já pensou em como se adequar a essas mudanças? E ao se deparar com uma criança com deficiência intelectual? Com as novas políticas governamentais que focam na inclusão, chegam cada vez mais crianças com síndrome de Down e, consequentemente, com deficiência intelectual nas escolas regulares. Pensando nisso, separamos algumas dicas de adaptações que podem te ajudar a tornar a sala de aula um ambiente mais acolhedor para essas crianças. Dica número 1. O aluno deve se sentar num lugar favorável, longe de portas e janelas e nas primeiras fileiras, próximo ao professor. Um colega ou grupo pode ser colocado junto a ele. Assim, o colega será uma referência. O professor deve checar se o aluno consegue compreender e se está fazendo as atividades, sem constrangê-lo. Além disso, deve avisar quando começar um novo assunto. Dica número 2. Verifique o estágio de desenvolvimento em que a criança está. Crianças com deficiência intelectual geralmente apresentam um atraso no desenvolvimento. Portanto, é necessário verificar em que estágio a criança se encontra em termos de aprendizagem nas diferentes áreas antes de adaptar as atividades. Dica número 3. Diminua o nível de abstração. A criança com síndrome de Down possui dificuldade com conceitos abstratos. Utilizar objetos concretos facilita o aprendizado. Permita que a criança possa tocar nos objetos, sentir, cheirar e, se possível, até provar, para que possa assimilar sua aparência, textura e cheiro. Dica número 4. Explique a tarefa detalhando cada etapa, olhando nos olhos da criança e dando uma ordem por vez. Exemplo: primeiro, João, vá ao armário. Em seguida, João, pegue a massinha. Depois, leve a massinha para a mesa. E então, João, pegue o palito. Agora, enrole com a massinha verde. E por fim, coloque as pétalas azuis em volta até formar uma flor. Dica número 5. Utilize diversas formas para trabalhar um determinado assunto, para que cada criança possa experienciar o aprendizado de diversas maneiras, como em elaboração de textos, construção de maquetes, realização de pesquisas em livros, revistas, jornais, internet, confecção de cartazes, leituras interpretativas de textos literários e poesias, apresentação de seminários ou uma encenação sobre o tema, entre outras. Dica número 6. Se você trabalha com um professor auxiliar, converse com ele para alinhar os objetivos esperados para os alunos com síndrome de Down, assim como dicas sobre fornecer ajuda somente quando for solicitado, para aumentar a independência da criança com deficiência, reduzir a ajuda e fazer com que os outros alunos interajam com o colega, reduzindo seu isolamento. Dica número 7. Construa duplas ou grupos de trabalho em sala de aula para favorecer a integração entre os alunos, estimulando a colaboração e o processo de ensino e aprendizagem, pois o contato com o diferente torna mais ricas as relações e o desenvolvimento do conhecimento. Dica número 8. A avaliação deve ser flexível e considerar a diversificação de critérios, de instrumentos e procedimentos, levando em conta diferentes situações de ensino, aprendizagem e a individualidade dos alunos. Por exemplo, no caso de um aluno que não consiga realizar o registro escrito, pode-se utilizar uma atividade oral ou prática para avaliá-lo. Além disso, lembre-se que a avaliação deve ser um instrumento para verificar como está se dando o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, se avalia o aluno, mas também a prática docente. Dica número 9. O professor deve estar em contato com o professor do AEE, Atendimento Educacional Especializado, fornecendo os materiais que serão utilizados com antecedência. Além disso, os pais devem receber materiais de suporte para auxiliarem os filhos em casa. Crianças com síndrome de Down não devem ser subestimadas. Elas precisam de educadores que as desafiem, estimulem, incentivem e provoquem seu desenvolvimento intelectual.
Portanto, cabe ao professor focar no que a criança é capaz de aprender e desenvolver, sem limitá-la à deficiência, acreditando assim em seu potencial. Por fim, é preciso lembrar que a escola é a porta da inclusão. É onde as pessoas aprendem a respeitar a diversidade humana. A escola é o começo de uma sociedade inclusiva.